Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E o total de vacinas entregues pela Fiocruz neste ano pode ficar abaixo da meta de 200 milhões de doses. O compromisso inicial para 2021 previa o envio de 210 milhões de doses de vacina ao Programa Nacional de Imunizações, mas já foi revisado. A Fundação Oswaldo Cruz pode não conseguir completar a meta de entregar 200 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 ao Ministério da Saúde neste ano. De acordo com o vice-presidente de produção da Fiocruz, Marcos Krieger, só é possível assegurar, no momento, cerca de 180 milhões de doses do imunizante Oxford-AstraZeneca. O descumprimento acontece por causa de um atraso na chegada do insumo farmacêutico ativo do exterior, e também por um prazo maior do que o previsto para a entrega das primeiras doses produzidas com o IFA brasileiro. As doses com o insumo da Fiocruz ainda dependem da autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O cronograma previa a disponibilidade de 100 milhões de doses até o mês passado, mas esse volume só deve ser alcançado este mês. Os planos originais apontavam que a partir de agosto, 100 milhões de imunizantes seriam entregues já com o IFA nacional. Agora, a previsão é de que esse montante seja de até 50 milhões de doses a partir de novembro. Para compensar, a Fiocruz acertou a importação de uma quantidade adicional de IFA para continuar realizando entregas ao Programa Nacional de Imunizações. As exigências da primeira etapa atrasaram a escolha dos voluntários para testes da Butanvac em humanos. O estudo, que recebeu mais de 9 mil inscrições, selecionou, por enquanto, apenas 120 pessoas. As muitas exigências para o estudo clínico da Butanvac em humanos têm adiado a escolha dos 418 voluntários para a primeira fase dos testes no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no interior paulista. Segundo um dos responsáveis pelo recrutamento, a fase é a mais rigorosa da pesquisa. Com isso, até o momento, foram selecionados 120 voluntários de um total de 9 mil inscritos. A ideia era concluir o recrutamento e a vacinação em 7 dias. A nova previsão é de que essa fase agora pode durar de 10 a 14 dias. Para essa etapa, o Butantan e o HC buscam voluntários com mais de 18 anos que não tenham tomado nenhuma vacina e nem tido a Covid-19. As inscrições podem ser feitas no site do hospital. O objetivo da fase é observar a eficácia imunológica da Butanvac. A vacina é uma aposta de produção em ampla escala que pode não só atender o Brasil, mas outros países com dificuldades de acesso a imunizantes. E ainda falando sobre coronavírus, São Luís, no Maranhão, entrou hoje na última etapa do calendário de vacinação, que é imunizar os adolescentes de 12 anos. A estimativa é que 13 mil adolescentes nessa faixa etária sejam vacinados ainda hoje. É a primeira capital brasileira a vacinar pessoas abaixo dos 18 anos. Segundo dados da Prefeitura de São Luís, 95% da população adulta da cidade já foi imunizada com a primeira dose. E nos destaques internacionais, o Chile confirmou que vai aplicar a terceira dose da Pfizer ou AstraZeneca para vacinados com a Coronavac. A nova etapa de imunização já começa na próxima quarta-feira. As pessoas vacinadas no Chile com 2 doses da vacina Coronavac do laboratório chinês Sinovac vão receber mais uma dose das vacinas AstraZeneca ou Pfizer-BioNTech para reforçar a imunização. Com isso, todas as pessoas que já receberam as 2 doses da vacina chinesa, que foi a mais aplicada no país, vão passar pelo processo de reforço. As autoridades de saúde detalharam que a imunização recomeça com quem tem mais de 55 anos. O processo também contempla os profissionais da saúde, assim como os portadores de comorbidades. A decisão foi tomada após a comprovação em um estudo de que a vacina Coronavac reduz sua eficácia com o passar dos meses. Em abril, foi informado que a capacidade de prevenir casos sintomáticos era de 67% e atualmente foi comprovado que ela diminuiu para 58,49%. O Chile começou a vacinação em massa em 3 de fevereiro, iniciando com os idosos, que agora vão ser de novo os primeiros a receber o reforço. O país está entre os mais rápidos a vacinar a população no mundo.
e o efeito da imunização em massa começa a se refletir na redução de casos e hospitalizações por Covid-19. Atualmente, o país registra uma média de 1.000 casos por dia. E a Alemanha abriu investigações por negligência nas inundações que mataram quase 200 pessoas em julho. A promotoria tem suspeitas iniciais de homicídio por negligência e de lesões corporais por negligência. A promotoria local anunciou que confirmou suspeitas iniciais de homicídio e lesões corporais por negligência. Membro do Partido Conservador da chanceler Angela Merkel, Jürgen Fuller deve responder pelas acusações. Para a corte, as autoridades locais deveriam ter sido responsáveis pela evacuação dos habitantes do Vale Ahr, que ainda não haviam sido afetados pelas inundações, mesmo depois de vários alertas meteorológicos emitidos. As chuvas causaram a morte de pelo menos 189 pessoas na Alemanha, incluindo 141 apenas na região da Renânia-Palatinado, onde 16 pessoas seguem desaparecidas. O governo alemão estuda maneiras de melhorar o sistema de alerta de desastres, incluindo a implementação de notificações por meio do envio de mensagens para telefones celulares. Até 2030, o governo americano quer que os carros elétricos se tornem metade dos veículos vendidos no país. O governo americano quer acelerar a expansão do carro elétrico nos Estados Unidos. Eles são uma visão do futuro que agora está começando a acontecer. Um futuro da indústria automobilística que é elétrico. Elétrico a bateria, plug-in, elétrico híbrido, elétrico a célula de combustível. É elétrico e não há como voltar atrás. A questão é se vamos liderar ou ficar para trás na corrida pelo futuro. Biden apresentou a medida como uma forma de competir com a China e outros países que investem em carros elétricos, ao mesmo tempo em que busca transformar o setor de transporte americano, a maior fonte de emissões. O anúncio gerou elogios modestos dos ambientalistas, que pedem medidas adicionais devido à piora da situação climática. De acordo com especialistas, os 3 grandes fabricantes americanos, General Motors, Ford e Stellantis, aumentaram significativamente seus investimentos em carros elétricos, o que torna mais provavelmente acessível a meta de 2030. Os Jogos de Tóquio estão chegando ao fim e coube ao mascote oficial do torneio dar os cumprimentos aos jornalistas de todo o mundo pela cobertura do torneio cheio de polêmicas. Ele tem orelhas pontudas, olhos grandes, típicos dos personagens de mangá e um corpo coberto de quadrados azuis. Esta fofura se chama Mirautaya. Ele é o mascote dos Jogos Olímpicos de Tóquio e foi pessoalmente dar os cumprimentos aos jornalistas que realizaram a cobertura do evento por 2 semanas. O personagem visitou o principal centro de imprensa de Tóquio para cumprimentar e posar para fotos com profissionais de todo o mundo. Houve até quem tentasse improvisar uma entrevista. It doesn't speak. Don't speak. Don't speak. Ele não fala? De acordo com organizadores, o nome Mirautaya é uma combinação de termos japoneses que significam futuro e eternidade. O principal mascote olímpico foi um cão chamado Audi, projetado para os Jogos de Munique de 1972. Desde então, todas as cidades-sede criaram seus próprios personagens para simbolizar os valores olímpicos e o legado cultural dos Jogos. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.